Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo Ainda a Ilusão Corporalista, publicado no Diário do Comércio em 11 de dezembro de 2008. O apego cognitivo ao corpo, que as velhas doutrinas hindus já ensinavam ser a base de toda ilusão e de todo erro, tornou-se obrigatório ao ponto de que as pessoas consideram seus corpos sua propriedade, sobre a qual têm todos os direitos. Em vão, lhes mostramos que a propriedade material tem como pressuposto a existência física do proprietário, que o corpo, portanto, não pode ser uma propriedade porque é a condição prévia para a existência de propriedade. Mais ainda, o corpo só poderia ser entendido como propriedade caso se admitisse a existência do proprietário para além e para fora dele. Chamar o corpo de propriedade, e mesmo assim não jurídica, mas apenas lógica, faz sentido na perspectiva hindu ou cristã, para as quais a existência da individualidade transcende a do corpo, mas não faz sentido nenhum para a própria perspectiva materialista, que, paradoxalmente, a toma como dogma inabalável. Se você acredita que o corpo é tudo, ele não pode ser sua propriedade. Ele é a sua substância. Ele é você mesmo. A loucura aí é levada ao extremo no caso das abortistas, que acreditam que tudo o que está dentro do corpo delas lhes pertence, como se o feto, por sua vez, nada tivesse dentro do seu próprio corpo e não fosse, por sua vez, nessa lógica, proprietário de si mesmo. O tremendo potencial de ação desencadeado pelo advento da tecnologia e da ciência natural modernas no campo da corporalidade legitimou a tal ponto a ilusão do corpo como centro e limite último da individualidade, que a noção mesma de continuidade biográfica dos indivíduos acaba por se tornar dificilmente concebível, exceto como estrutura narrativa totalmente artificial e sem conexão com a realidade. Giordano Bruno já previa isso. Neguem a dimensão espiritual, dizia ele, e acabarão se negando a si mesmos. O fenômeno, que despontou na literatura de ficção no começo do século XX, é hoje bastante visível na prática da historiografia. Para o historiador antigo, usar recursos narrativos de romance ou teatro num livro de história provava apenas que o real se apreende como aspecto do possível, coisa que Aristóteles já explicava na Poética. Para os historiadores pós-modernos, prova que a realidade não existe, que tudo é ficção e imposição de narrativas. Curiosamente, sem prejuízo de que essa imposição espere ter efeitos reais na política. Junto com a continuidade biográfica, desaparece o senso da responsabilidade individual por qualquer ação que o indivíduo, decorridos alguns anos, já não sinta corporalmente como sua. O fato, por exemplo, de que os comunistas sejam os maiores assassinos de comunistas e, no entanto, vivam com medo da agressão externa, sem perceber que o perigo maior vem deles mesmos, é um dos casos mais notáveis de alienação psicótica que resultam do empobrecimento do imaginário. A redução do campo da experiência humana às dimensões manipuláveis pela ciência e pela tecnologia é totalmente incompatível com a estrutura da realidade, onde a existência do infinito, da eternidade e do incognoscível não é de maneira alguma uma situação provisória que o avanço da ciência possa vir a superar amanhã ou depois, mas um dado positivo permanente que, uma vez suprimido, só pode resultar em deformações psicóticas e infantilismos grotescos, como o de tomar a mera esperança de provas científicas futuras como prova atualmente válida e incontestável. Mas o puerilismo epidêmico dos intelectuais materialistas chega mesmo ao cúmulo no instante em que o Dr. Richard Dawkins, rejeitando como bárbaras as doutrinas tradicionais das religiões, e junto com elas a tradição filosófica inteira de Sócrates a Leibniz, explica a origem da vida como possível intervenção de deuses astronautas. Não perca o patético depoimento dele no filme de Ben Stein, Expelled No Intelligence Allowed.